Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Luiz Carlos César. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma atividade que é própria das empresas, que é o marketing, né? O que é o marketing? E vou dar um exemplo que demonstra muito bem o que é o perfeito marketing. Aí eu vou dar o conceito de marketing. Mas antes, entenda aqui o caso e quando você assistir esse vídeo todo, integralmente, você compartilha, compartilhe principalmente para aquelas empresas que acham que o marketing tem a finalidade de apresentar uma aparência que não existe e, no fim das contas, serve apenas para enganar o cliente, né? Enganar o consumidor, isso é péssimo, tá? Então, veja só, há 2 anos atrás, meu filho ganhou um quebra-cabeças de presente. Quebra-cabeças tem 1000 peças, né? E aí ele montou o quebra-cabeça, começou a montar, passou o ano todo montando aquele quebra-cabeça, devagarzinho, né? Com muita dificuldade. Meu filho tem 10 anos, com muita dificuldade foi ali montando aquele brinquedo ali. Montou, porém faltou uma peça. E aí, como é que resolve? Vai ficar sem a peça? Aí, o que foi que nós pensamos? Entrar em contato com a indústria, com a marca do quebra-cabeça. Minha esposa entrou em contato, apresentou ali o problema, perguntou se havia disponibilidade daquele produto no mercado. Nós já havíamos procurado o mesmo desenho, né, no mercado, mas não encontramos. A empresa falou, olha, essa linha já se encerrou, não a produzimos mais. E mesmo assim a empresa pediu o endereço nosso e pediu telefone e e-mail, contato de e-mail. Ok, a gente ficou sem esperança, né? Informamos e tudo. E ficamos aguardando a possibilidade da empresa voltar a fabricar aquele mesmo quebra-cabeça, aquela mesma imagem, né? Porque a gente ia adquirir e pegar apenas a peça que faltava. Olha só o que aconteceu, né? Aqui entra o marketing da empresa, né? O que foi que a empresa fez? Ela nos enviou, né, um jogo completo do quebra-cabeça. Tá aqui, ó. Ela enviou o jogo completo. 1000 peças, o mesmo desenho que a gente tinha pedido, né? Que a gente tinha, né? Ela enviou a peça. E enviou uma carta também. A cartinha está aqui, ó. Essa é a carta. E o que é que diz a carta, né? Desde já, pedimos desculpas, pois não foi localizado sua peça que estava faltando no seu quebra-cabeça. Estamos com falta em nosso estoque, infelizmente. Portanto, enviamos este quebra-cabeça completo para recompensar este nosso erro. Preparamos e embalamos com todo o amor e carinho que você merece e desejamos que esta seja uma experiência inesquecível. Estamos sempre à disposição para lhe atender novamente. E não se esqueça de compartilhar o resultado com a gente em nossas redes sociais. Abraços, Pais e Filhos, brinquedos. A empresa Pais e Filhos, tá? A empresa Pais e Filhos. Gente, isto aqui, para quem é advogado que atua muito na área do consumidor, isto aqui é uma representação do que é o marketing. Qual a finalidade do marketing? O que é o marketing? O marketing é um conjunto de ações, de medidas que tem por fim último a venda de um produto ou de um serviço. Só que, claro, ele tem várias técnicas de apresentação do produto, de apresentação do serviço, né? E tem técnicas relacionadas ao público-alvo, à faixa etária, tem uma ciência toda por trás do marketing. Marketing não é apenas a demonstração do que a coisa é, ou pelo menos do que a coisa seria, né? Ou seria em termos abstratos. Mas o marketing, o verdadeiro marketing, é a demonstração do que verdadeiramente a empresa é, ou o produto é, ou o serviço, né? Claro. No caso da Pais e Filhos, ela está demonstrando para o consumidor o que ela é na essência. O que esta empresa é na essência, e não de aparência. Então, o que a empresa Pais e Filhos é
essencialmente falando? Ela é uma empresa que, ao ser contactada por um consumidor, por uma família, porque não foi apenas eu nem minha esposa, é uma família, nossa família é grande, né? Pelo menos a nossa, minha esposa, meus filhos, são 6 pessoas. Então, ela foi contactada por uma família que lhe apresentou um problema, não lhe pediu um produto, perguntou a disponibilidade de comercialização desse produto. E ela, ao invés de produzir, né, e colocar no mercado o mesmo item, talvez não valeria a pena reinserir no mercado aquele item, ela nos envia um produto sem custo algum. Eu não paguei frete, a gente não teve despesa alguma. O trabalho que nós tivemos foi de abrir a caixa e constatar um produto novo, em substituição àquele que está defeituoso, não por culpa da empresa, mas por culpa nossa, porque com certeza eu mesmo devo ter perdido aquela peça ali. E ela está demonstrando para nós, e agora já falo que não é apenas para a nossa família, mas para vocês, inclusive, que assistem esse vídeo, mas também para toda a extensão dos nossos parentes, dos nossos familiares, ela está demonstrando o que ela é. Porque se fosse apenas a aparência, ela jamais teria enviado uma caixa como essa. Teria pedido desculpa, já está pedindo desculpa para a gente, porque não resolveu de imediato aquele problema, mas não está nos recompensando com um novo produto, um novo quebra-cabeça. E isto, ela está fazendo o que verdadeiramente o marketing real, o marketing que se preza, o marketing que a gente respeita, faz, que é a demonstração do que a empresa é. E não aquela falsa aparência, é o que muitas empresas fazem. Muitas empresas anunciam um produto que não é aquilo que ela anuncia, com uma boa imagem, uma boa publicidade, né? Uma aparência que não é a realidade. É apenas aparência, em termos de filosofia, é apenas acidentes. Essencialmente é outra coisa. A substância é outra, né? A aparência é uma e a substância é outra. É como você vê aqueles comerciais de hambúrguer, lá na publicidade, no cartaz, na propaganda, é muito bonito. Mas quando você chega lá na loja, pede aquele mesmo hambúrguer, aquele mesmo tipo, vem uma coisa totalmente diferente do que você viu, né? E o ser humano, ele compra as coisas pelo que vê. Ele viu algo bonito, ele quer algo bonito. Até porque o ser humano, ele se regozija com o que é bonito. Nenhum ser humano, em regra, gosta do que é feio. As pessoas desvirtuadas, desordenadas, elas apreciam a feiura. Em regra, o ser humano ordenado não é assim. O ser humano gosta de coisa bonita. E ele compra pela demonstração da beleza. Então, uma empresa que faz uma publicidade demonstrando algo bonito, o ser humano, o cliente, o consumidor, ele vai querer adquirir. Claro, uma série de fatores, né? Se aquilo for de seu interesse, se aquilo for útil no dia a dia, etc. Para um brinquedo, eu poderia simplesmente desconsiderar aquele brinquedo faltante de uma peça, adquirir outro, né, e tocar isso adiante. Mas, pelo esforço do nosso filho, entramos em contato e a empresa nos presenteia com este produto, ainda nos envia uma carta, pede desculpas e tudo. Então, a empresa Pais e Filhos está de parabéns e deve continuar assim, né, até porque já tem algumas décadas no mercado, é natural que muitas empresas que ajam dessa forma mantenham-se no mercado em função desse serviço, dessa prestação de serviço, dessa demonstração do que ela é. Isso é bom, isso é muito bom para a empresa. Ela conquistou não apenas a nossa família imediata, eu, minha esposa e os nossos filhos. Ela conquistou uma série de outros parentes, uma família nossa que é extensa. Ela conquistou uma série de outros parentes que escutarão a nossa história e vão tender agora no final do ano, estamos em setembro, né? Mas no Dia das Crianças, em outubro, e em dezembro, tenderão os nossos parentes, a nossa família, tenderá a adquirir produtos da Pais e Filhos. Né? Produtos da Pais e Filhos. E já falo a Pais e Filhos, vocês ganharam muitos clientes, pelo menos a nossa família será, obviamente, cliente de vocês por longa data. Priorizaremos a Pais e Filhos.
Então, ou seja, esse marketing que ela fez é um marketing brilhante, é isso que se espera das empresas. Gente, aqui um parêntese aqui, eu não estou fazendo publicidade para pais e filhos em troca de algum benefício, em troca de algum valor, etc. Não é isso, a empresa sequer sabe disso. Tá? Eu estou simplesmente agradecendo publicamente à empresa, pais e filhos, e demonstrando como um verdadeiro marketing deve ser. Eu que sou advogado e atuo muito na área da relação de consumo, com o direito do consumidor, a gente vê muitas empresas que sofrem sérias ações judiciais em função de falsificações da realidade. Elas apresentam um produto muitas vezes dá defeito, ela não conserta, e aí ela já quebra todo aquele trabalho do pessoal do marketing, né? Porque o marketing apresentou uma situação para o consumidor que no dia a dia se prova o contrário. Então, muitas empresas são penalizadas, e com razão, né, em função da má prestação do serviço, muitas vezes pelo produto defeituoso, justamente em função dessa desconexão entre a publicidade que se faz e a realidade que se demonstra. É a discrepância que eu volto a dizer aqui, entre o que é aparência, que são os acidentes, né? Que, em termos filosóficos, a aparência que se dá à coisa, ou ao serviço ou ao produto, e a substância, o elemento essencial daquilo, do produto ou do serviço que se veio com outra aparência. Né? Mostrou-se uma aparência que no fundo não é. Então, ou seja, enganou o consumidor. Parabéns a pais e filhos. Tá? Se você é empresário, se você trabalha de algum modo com marketing, tenha sempre isso em mente. A demonstração da verdade, da substância, é infinitamente mais compensatória do que a falsa aparência. Até porque, possivelmente, você será processado pela falsificação dessa imagem, né? Uma propaganda falsa. Tá? Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, tá? Deixe seu comentário se você já foi enganado alguma vez, aí, possivelmente tenha sido enganado. Que o mercado brasileiro, lamentavelmente, de um modo geral, tende a isso. Né? Então compartilha, deixa seu like e fica conosco no canal, se inscreve. Abraço, fica com Deus e até mais.